carta de Tiago. Falei dela agora, olha ela ali. Falei de você, viu, Karina? Falei bem, irmãos. Metas e a vontade de Deus. Irmãos, só lembrando, enquanto a gente abre, que hoje, nossa penúltima quinta-feira, nós estamos com mais uma quinta em que vamos cultuar. Semana que vem, terça-feira e quinta-feira haverá culto, mas nesse domingo 24 não teremos nosso culto à noite. De manhã a nossa escola bíblica já teve a pausa, até fevereiro do ano que vem, e domingo à noite, por conta do 24, em que muitos irmãos viajam para fazer suas ceias em família, com os parentes, então nós não iremos realizar um culto aqui no domingo 24, ok? Então aproveita esse momento, curte esse momento em família, aquele famoso Chester, se não deu para comprar o Chester, o frango temperado, se não deu para comprar o frango temperado, pelo menos a coxinha com a sobrecoxa, alguma coisa para a gente se alegrar junto com os nossos familiares, amém? A gente retorna terça-feira, culto de oração, quinta-feira, o último culto da vitória do ano, e domingo 31, às 10 horas da noite. Então, domingo 31, a nossa virada será às 22 horas, em nome de Jesus. Tiago capítulo 4. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira terça-feira do ano, Ronaldo, vai ser dia 2, aí fica a critério do irmão ter ou não ter, porque está muito ligado ao início do ano. Mas quinta-feira será 4, Nós teremos a quinta-feira da vitória, a primeira do ano. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13. Metas e a vontade de Deus. Vamos pensar sobre isso hoje. Tiago 4, verso 13, assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Olha o projeto aqui. Vou repetir. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, nosso alimento, nosso norte, nossa bússola, nosso mapa, Senhor, nessa caminhada aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos revela o Seu coração. E eu te peço nessa noite, abre-nos o entendimento. Senhor Jesus, fale conosco de acordo com o que necessitamos. Dá-nos um alinhamento, Senhor, e muda nossa maneira de pensar. E assim, mudando nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver também será diferente. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento que podemos parar diante da Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Metas e vontade de Deus. A gente precisa considerar esse fator da vontade de Deus em relação à meta. A gente pegou o papelzinho ali. Irmãos, a gente tem incentivado
desde o início do mês de dezembro, a que todos os irmãos peguem ali um roteiro do que seria o seu projeto de vida nas várias áreas, familiar, espiritual, profissional, acadêmica, lazer, enfim, várias áreas que são importantes, e traçarmos alguns objetivos, algumas metas para isso. E a gente tem realmente incentivado, porque a Bíblia mostra a importância da gente fazer isso, da gente traçar planos, projetos, propósitos e metas. Provérbios 16:1 vai dizer assim: o coração do ser humano pode fazer planos. Então, ele depois vai completar dizendo que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas a primeira parte do versículo não mostra que é errado fazer planos. Ao contrário, mostra que é uma habilidade necessária do ser humano. O coração do ser humano pode fazer planos. E eu digo, deve fazer planos. Mais do que isso, Lucas 14:28 também vai dizer assim: pois qual de vocês, olha aí, Lucas 14:28, vai dizer: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, olhe bem, há uma pretensão, há um objetivo, há um desejo em realizar algo. No caso aqui, construir uma torre, fazer uma edificação. Qual de vocês que objetiva algo assim, nessa amplitude, construir uma torre? Eu imagino que não deva ser uma coisa tão fácil, tão simples. Ele primeiro precisa se assentar. Olha aí, olha o planejamento, olha a fase das metas. Ele precisa se assentar para calcular as despesas. O que é isso? Planejamento financeiro. Eu estou calculando para verificar se eu tenho meios para concluir aquele projeto. Uma outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Pastor Gil, que alegria te ver. Que alegria, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Lucas 14:28. Tá? Sara, você é demais, Sara. Olha aí, que bacana. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Eu estou mostrando, irmãos, que é importante a gente fazer planos. O coração do homem faz planos. Jesus mostra uma pessoa que pretendeu construir uma torre. Isso é fazer planos. Para que ele ia construir? Eu não sei. Mas ele queria construir uma torre. Isso é fazer planos. E ele traçou um objetivo. E ele calculou, e ele planejou, e ele estabeleceu metas. 1 Coríntios 9, 25 vai dizer assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar. Eu queria que você frisasse a palavra alcançar, porque alcançar fala de um objetivo. Todo atleta, irmãos, por que ele se dedica à sua área? Porque ele quer alcançar. Ele quer alcançar o quê? Um prêmio. Ele está dizendo uma coroa corruptível. Nós, porém, a gente objetiva a incorruptível. E aí o verso 26 vai dizer: assim corro também eu. Ou seja, eu quero alcançar uma coroa. Eu tenho um objetivo de ser galardoado por Deus. Eu quero alcançar uma coroa. Então eu corro. Mas eu corro, diz aqui, não sem meta. Eu corro para onde? Eu tenho uma meta. Eu vou naquela direção. Não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Irmãos, olha só, quem desfere golpes no ar mostra que está perdido em relação ao que ele está fazendo. Ele luta com um objetivo, ele corre com um objetivo, porque ele quer alcançar uma meta. Então, irmãos, eu poderia multiplicar aqui os versículos que mostram sobre isso. Provérbios, vários versículos falam do planejamento.
entregar os seus caminhos ao Senhor e etc. Mas é para a gente perceber que não está errado a gente planejar. Ter planos, ter sonhos é importante, nos mantém com a sensação de que estamos, e de fato estamos, vivos. Uma pessoa que não tem mais sonhos, não tem mais um olhar para o amanhã, morreu. Está vivendo não, está existindo, está sem um plano, está sem um desejo de avançar. Porque o que te move? Se a gente caminha, se a gente levanta dia a dia, trabalha, porque alguma coisa a gente objetiva. Por que a gente está aqui? Semana após semana, a gente tem um objetivo. Amém, irmãos? Eu quero, como Paulo diz, alcançar uma coroa incorruptível. Eu quero alcançar o meu galardão. Eu quero chegar diante da presença do Senhor. Então eu vou correr com objetivo, vou lutar, não desferindo golpes no ar. Entretanto, meus amados irmãos, nós lemos um texto de Tiago, que mostra para a gente que existe um perigo nesse processo chamado metas e propósitos. Existe um perigo, irmãos, que a gente vai ver aqui duas situações: ignorar primeiramente ou rejeitar, ou as duas coisas juntas, sequenciadas. A gente ignora e rejeita a vontade de Deus e a participação ativa dele com relação aos nossos propósitos. É possível isso acontecer, e digo mais, é possível acontecer isso com cristãos, o que é mais curioso de falar. Porque imaginar que um ímpio considera Deus para a sua vida, é óbvio que não, já está dizendo, é um ímpio. Mas um crente pressupõe-se que ele traria a presença de Deus, a vontade de Deus para os seus projetos. Mas Tiago vai mostrar que não, que muitas vezes cristãos não se apercebem que estão ou ignorando, ou até mesmo rejeitando a vontade de Deus com relação aos planos que Ele tem para nós. A gente chega com aqueles projetos e diz assim: essa será a minha meta para esse ano. E onde está Deus nisso? Onde está a vontade de Deus nisso? E aí Tiago vem nos alertar. Para quem que ele escreve? Para cristãos. Para quem que Tiago escreve? Judeus, cristãos, está lá no capítulo 1, que estavam vivendo um momento de dispersão. Ele fala da diáspora, que é o momento que os judeus eles se dispersaram e eles foram para vários lugares. A maioria deles se instalou em cidades do Império Romano, e lá eles se tornaram comerciantes, mercadores. Lembra da Lídia? Lídia, quando ela é apresentada em Atos dos Apóstolos, e Paulo então prega para ela, era uma judia vendedora de tecido, de púrpura. Era uma comerciante. Então os judeus que viviam na diáspora, que haviam se espalhado, eles tiveram que se virar com outras coisas e viraram, na sua maioria, esses comerciantes. Então, irmãos, não é estranho pensar no que Tiago fala. Olha só, olha a linguagem comercial. Nós, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade e lá negociaremos. Vamos trabalhar lá, vamos vender nossos produtos, vamos vender as nossas mercadorias e vamos ter lucro. Oh, joia demais, bacana demais, mas estava faltando alguma coisa aí. E eu queria, irmãos, alistar rapidamente 3 grupos de pessoas. A primeira, você vai ver aqui no verso 13 e 14, são aqueles que ignoram a vontade de Deus. Quem são? Os que ignoram. Quem são eles? Crentes. Quem são eles? Cristãos.
Quem são eles? Homens e mulheres de Deus, mas que ignoravam a vontade de Deus com relação aos planos que eles tinham. Então ele vai mostrar no verso 13, irmãos, é uma palavra tão séria que ele chama a atenção. Ele diz: escuta aqui, gente. Olha aqui, ó, escuta o que eu estou dizendo. Estou te dando um alerta, estou te dando um chamado agora. Escute o que eu vou dizer. Tiago já começa num tom bem assim, taxativo. Me escuta, presta atenção, vigia. Escuta o que eu vou dizer, você, crente. Irmãos, com certeza o pastor Tiago estava ouvindo muito disso. Com certeza o pastor Tiago já parou ali na entrada da igreja e viu os irmãos lá com essa conversa. Ei, hoje ou amanhã vamos para tal cidade e nós vamos negociar lá e nós vamos ter lucro. E aquilo chamou a atenção dele, porque ele vai mostrar que existiam pessoas ali que estavam ignorando a vontade de Deus. Ele diz: vocês que dizem isso, vamos lá, faremos negócio, teremos lucro. Verso 14: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Vocês não têm ideia do que vai acontecer com vocês amanhã. Ninguém sabe. O que é a vida de vocês? Está difícil? Não, então deixa eu me arrumar. Vai, aproveita. Acabou? Aí, joia, ficou ótimo agora, ficou bom demais. Ele vai dizer: vocês não sabem. Voltamos, viu? Voltamos. Obrigado, Dani. Eles ficam na luta aí, pegar uma imagem que não fique feia, é difícil. Verso 14: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos, presta atenção. Esses irmãos tinham metas claras, sim ou não? Tinha. O que é que eles queriam? Negociar, ter lucro. Eles queriam isso. Está errado? Sim ou não? Não. Vamos lá, gente, vamos vender, vamos botar desconto, vamos colocar plaquinha verde limão, vamos vender tudo. Eles tinham metas definidas, eles tinham objetivos, e mais, os camaradas tinham confiança. É como se eles dissessem assim: eu sei o peixe que eu estou vendendo, porque eles afirmam: vamos ter lucros, vai dar certo. Sabe aquela mensagem positiva, aquela mensagem confiante? Vai dar certo, tudo vai dar certo. 2024 vai tudo dar certo para a gente. Não precisa temer, não precisa ficar, não, vai tudo dar certo. Irmãos, é bênção ou não é esse tipo de palavra? É. Mas ele alerta aqui de que muitas vezes aquilo que para nós parece que deu errado, para Deus deu certo. Porque a gente não considera o nosso plano e muitas vezes o plano de Deus. A gente pega só o nosso plano e se não deu certo, a gente diz que tudo deu errado. Mas às vezes, se a gente for pegar o papelzinho que Deus escreveu para nós, esteja outra coisa lá. E a nossa trajetória está exatamente como Deus pretendeu que estivesse. Só que a gente ignora que Deus tem os seus planos. Irmãos, o que é que estava faltando aqui nesses projetos? Do verso 13. Estava faltando uma coisa que não deveria faltar: Deus. Eles não incluíram Deus. Eles não consideraram Deus. Para eles o sucesso estava atrelado a eles e não a Deus. Nós vamos lá e vamos ter lucro, nós vamos fazer de tudo e nós vamos arrebentar, nós vamos fluir e a coisa vai dar tudo certo. E Deus?
E aquele que te dá força todo dia para você levantar. E aquele que abre as portas quando elas estão fechadas. E aquele que te dá, como diz, semente para você semear e pão para você comer. Que manda as suas chuvas ao seu tempo. Que faz o seu sol nascer sobre bons e sobre maus. Cadê a presença de Deus aqui? Não tem. E Tiago ficou inconformado com isso. Gente, pelo amor de Deus, escuta aqui. Eu estou ouvindo vocês conversando aí, fazendo um monte de projeto, fazendo um monte de plano, legal, bacana. Mas cadê Deus? Cadê Deus aí nesse projeto? Cadê a vontade do Senhor? Não tem. Incluir Deus, irmãos, significa reconhecer a nossa dependência dEle, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Incluir Deus significa reconhecer que tudo que precisamos para executar qualquer coisa vem de suas mãos. Incluir Deus, no mínimo, significa pedir a Ele o conselho, pedir a Ele a direção, saber o que Deus tem. Deus, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor deseja para a minha vida? Irmãos, quando eu estava com 17 anos para fazer 18, já crente, eu converti aos 14, meu objetivo era fazer um concurso público para juiz do trabalho. E eu estava estudando para isso, e eu consegui um irmão da nossa igreja que era juiz do trabalho, e eu disse assim: você não pode me dar umas orientações não? E eu ia para a casa dele e disse assim: você vai estudar lá comigo. E eu ia para a casa dele toda semana para a gente estudar. Ele já era, mas eu queria ser. E justamente naquele ano que eu estava imaginando que eu faria um concurso público e ia me capacitar, enfim, ia percorrer algumas coisas dentro dessa área, mesmo que fosse galgando aos poucos até chegar lá. Mas foi o ano que Deus mudou tudo. Foi o ano que Deus disse assim: não quero isso para você não. E algo no meu coração virou de ponta cabeça. E eu comecei a entender que Deus queria outra coisa para mim, o que não foi fácil, porque isso exigiria algumas coisas de mim. Sair da minha terra, sair de perto da minha família, da minha recente namorada, pastora Tassi. 3 meses só namorando, deixá-la para trás, 4 anos agora para ficar longe dela. E tudo mudou, irmãos. E eu não digo que mudou assim, mudou ao longo do ano, não, mudou em menos de 15 dias. Tudo mudou. Então, irmãos, muitas vezes a gente traça planos, mas cadê Deus? E foi ali que eu disse: Deus, olha, eu tenho meus planos, mas eu quero dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E no dia que eu disse eis-me aqui, foi numa quarta-feira à noite. Na segunda-feira de manhã, eu estava desembarcando em Confins para morar aqui. Isso foi numa quarta-feira à noite. Na segunda eu estava vindo morar aqui. Foi um girar repentino, drástico, traumático. De vez em quando eu até sonho, até hoje, irmão, você acredita nisso? Eu sonho que eu estou chegando no seminário e eu digo: não, eu estou casado já, eu já tenho filho. No sonho eu fico me debatendo, porque foi uma mudança drástica de realidade. Não que tenha sido ruim de maneira nenhuma, mas o fator que foi tão de repente gerou em mim aquele sentimento. Mas, irmãos, olha só, ele repreende os irmãos aqui, e ele chama a atenção de forma assim muito
muito dura, vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês estão fazendo plano para um ano, você não sabe o que vai acontecer hoje. Porque, olha só, eles dizem assim, hoje ou amanhã iremos e ficaremos lá um ano. E Tiago está dizendo, você não sabe o que vai acontecer hoje. O que é a vossa vida, você não tem ideia do que pode acontecer. Circunstâncias mudam e mudam. Circunstâncias mudam. A vida é frágil, porque ele vai falar sobre a vida da gente. Aquele cantor aí, semana retrasada, no meio de um show, cantando e lá e puf, que é a vida da gente? É como uma neblina. Quem sair de manhã assim para viajar, às vezes, dependendo do lugar por onde você passa, ainda tem aquela neblina, de repente ela se dissipa, não existe mais. E ele está mostrando isso, gente, olha, Deus tem que estar lá, porque você não garante nem você não garante nem o seu dia. Você tem que colocar Deus na sua trajetória, Deus nos seus propósitos. Lucas 12:19, Jesus fala da história de um homem que já era rico, e o campo dele naquele ano produziu absurdamente mais. E ele olhou e disse assim, o que é que eu vou fazer? Porque os meus celeiros não cabem, e eu tive uma grande colheita, onde que vou ajuntar? E ele disse, já sei. Derrubarei os celeiros antigos, construirei outros maiores, armazenarei todo o meu produto e direi à minha alma, alma tens em depósito para muitos anos, come, bebe, folga-te. Aí vem uma voz que diz assim, ô doidão, ô louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem guardado para quem será? Ou seja, você vai morrer, e o que você juntou vai ficar para quem? Porque é tudo seu. E aí Jesus conclui dizendo assim, é o homem que não é rico para com Deus. Ou seja, ele não considera Deus na história dele. Ele não considera Deus. Irmãos, a vida é breve. Diga comigo, a vida é breve. Olha só, uma fumaça, uma neblina, um conto, Jó fala que é uma lança de tecelão, é rápido. Nossa passagem aqui na terra é breve. E como é que a gente gasta os nossos dias? Se os nossos projetos, irmãos, só dizem respeito ao aqui e agora, ao que a gente pode armazenar, conquistar, usufruir, viver, e tudo se resume a coisas desta vida, é muito arriscado. É arriscado, irmãos, porque se a vida é breve, como que a gente gasta os nossos dias? Com as coisas daqui, que aqui ficarão? Ou será que a gente tem gasto algo da nossa vida com a eternidade? Será que a gente tem acumulado algum tesouro para a vida eterna? Pastor, qual é essa conta? É a conta do céu. É quando a gente é rico para com Deus. É quando a gente investe em pessoas, porque pessoas são eternas. Se a gente só investe em coisas, coisas ficam, coisas não são eternas. Então a gente precisa ter o nosso olhar para isso. Quando estabelecemos nossas metas, sim, a gente precisa crescer como profissionais, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer um curso de inglês, a gente precisa fazer isso, tirar carteira de motorista. É bom para alcançar um objetivo maior do que isso. Agora, se o meu objetivo é só esse, irmão, que vida é essa? Que vida louca é essa que a gente acorda, como diz Salomão, de sol a sol? Nada novo, tudo igual, trabalha, sua, junta, gasta, paga e morre. Só isso. Tem nada eterno. Tem nada que vale a pena a gente viver os dias da gente, dizendo assim, lá na eternidade esse fruto vai estar lá. Essa minha vida aqui na terra está sendo um investimento lá para o céu também. Que é a vida da gente.
Gaste a sua vida com o que de fato importa. E a atitude dessas aqui, irmão, desse grupo, revela um coração orgulhoso, confiante em si. Aquele cara que confia, aquela pessoa que confia nele mesmo. Ah, você vai ver, eu sou o cara, eu dou conta, você vai ver. Essa pessoa mostra, irmãos, um orgulho e um sentimento pretensioso de querer ser Deus, de achar que controla seus dias. É a síndrome do Jardim do Éden, em que a serpente mostra a possibilidade do casal ser igual a Deus. Uau! Sempre o homem querendo controlar a sua vida. Que é a nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa verdade, queridos, deve gerar em nós o quê? Dependência de Deus. Deus, eu não consigo controlar 1 centímetro do curso da minha vida. Eu não consigo ter o controle do meu próprio respirar. Um coágulo no cérebro, uma situação oculta neste órgão que não para de bater, pode custar repentinamente a nossa. Irmão, não tô querendo que ninguém saia deprê daqui, não é isso não, mas eu estou querendo mostrar, irmãos, que se a gente não coloca Deus, a gente está se achando Deus, a gente está dizendo tudo depende de mim. Ei, nada depende de você, você e eu dependemos dele. Pode dizer amém? Nós dependemos do Senhor. Nossa dependência tem que estar nele. Então o primeiro grupo, esse grupo ignorava a vontade de Deus. E Tiago vai dizer assim: vocês não sabem, vocês estão ignorando, vocês perderam o tino, vocês não sabem que quem comanda tudo é Deus. E por que Deus não está aí nessa metazinha sua? Por que Deus, os planos de Deus não estão sendo considerados? Agora tem o segundo grupo. O segundo grupo é pior do que o primeiro, porque o segundo grupo, ele não só desconhece, ele conhece, mas não obedece. Esse segundo grupo não são os que ignoram, são os que não querem. Porque no verso 16 vai dizer assim: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Ele está mostrando, irmãos, que não era uma questão desse grupo aqui, só de desconhecer. Não, eles se orgulhavam disso. É isso aí, gente. É a gente que faz. Quem faz a vida somos nós. Nós é que somos pessoas habilidosas. Eu sou a minha melhor versão para viver o melhor da minha vida. E eu sou assim. Cadê Deus de novo? Não é que você desconheça que Deus tem planos para a sua vida, é que você não quer viver o que Deus tem. Tem gente que tem medo de viver o plano de Deus. Não sei porquê. Talvez porque acha que Deus vai querer alguma coisa ruim, pesada demais. Não. Esse grupo aqui, irmãos, eles decidiram, eles escolheram não fazer a vontade de Deus. Eu estou falando de crentes. Segundo Pedro 2,21, vai falar de algumas pessoas assim, porque ele diz assim: pois teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia dado. Então ele está mostrando que tem pessoas que conheceram a vontade de Deus, que conheceram o mandamento de Deus, mas preferiram não viver. E ele está dizendo assim: é melhor você não ter conhecido, é melhor você estar ignorante, do que conhecer e se afastar. Você que sabe fazer, você que sabe qual é a vontade de Deus e não faz, é pior. E esse grupo estava assim: não, ele não quer. Aí se Deus mudar, pastor.
Deixa eu dizer, Deus muda. Se Ele quiser, Ele muda. E graças a Deus, porque Ele muda os nossos planos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, preste atenção. Quando a gente fala de vontade de Deus, existem duas perspectivas. A vontade geral. Diga vontade geral. O que é a vontade geral? O que é? É a vontade de Deus que é para mim, mas é para você também. É para o seu irmão aí também, para o outro também, é para todos nós. Então, por exemplo, quando Deus diz assim lá no Êxodo, não adulterarás. Aí a gente vai dizer, quem, Senhor? Quem pode, quem não pode? Ninguém pode. Ah, não furtarás. Não, mas é só uma caneta do meu trabalho. Lá eles têm muitas. Não furtarás. Mas para quem isso? Para quem é rico, que não precisa, mas o pobre pode furtar. É assim? Não, para todo mundo. É a vontade geral, que serve para um, serve para outro. E isso está explícito na palavra. Quando a gente lê a Bíblia, o que está escrito aqui serve para todos nós, e isso se chama vontade geral, que serve para todos os que creem em Cristo. Amém? Mas também existe a específica. Aí é aquela que Deus diz assim, é só para você. É só para você. Atos 13 vai mostrar que na igreja de Antioquia, versículo 1, 2 e 3, havia profetas e mestres. Coloca lá, Sara, Atos 13, 1. Olha o que ele vai mostrar. Olha a vontade específica aqui. Atos 13, 1. Olha lá. Havia na igreja de Antioquia o quê? Profetas e mestres. Aí ele cita alguns. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé. Mas não tinha um tanto de gente? Você não leu vários nomes ali? Mas o Espírito Santo queria fazer alguma coisa através de dois deles. Separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então isso é vontade específica. É o que Deus tem para mim de forma específica. O que é geral, irmãos, a gente vai ler a palavra e vai entender. O que é específico não está na palavra. Vai ser algo que Deus vai direcionar a cada um. Como que Ele vai fazer isso? De diversas maneiras. Deus vai usar pessoas, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te dar sonho, vai te dar uma revelação, vai te dar uma paz, enfim. Algo vai acontecer. Mas é específico. É para mim, eu não tenho que reproduzir nos outros. Agora eu fico pensando, irmão, tem muito crente querendo saber a vontade específica de Deus, só que não tem nem um pingo de disposição para obedecer a geral. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, beleza, mas eu já estou obedecendo o que eu já entendo, o que eu já conheço. E Deus diz assim, meu filho, se o que já está claro, você não está obedecendo, imagine se eu der uma direção para você. Aí que você não vai fazer mesmo. Queridos, nós precisamos entender exatamente isso. Deus tem vontades específicas para cada um de nós. E quando a gente faz um projeto de vida 2024, a gente tem que considerar esse tipo de situação. Deus, é isso que o Senhor quer? Eu não sei, talvez você, quando foi escrever alguma coisa, sentiu que não deveria. Por isso que eu orientei, irmão, não escreva caneta, escreva lápis. Para que você possa apagar, para que você possa refazer, para que você possa ouvir a Deus e ser mais objetivo, ser mais preciso, mais precisa, do que se antecipar, ignorar, passar adiante, por cima muitas vezes da vontade de Deus. Então, irmãos, esse é o segundo grupo, é aquele que não quer obedecer. Não, é muito difícil. Não, eu não,
meu ano já está fechadinho, meu ano já está arrumadinho, bonitinho. Se Deus mudar, vai bagunçar tudo. Não, você é que está bagunçando tudo. Nós é que estamos bagunçando tudo. Quando a gente deixa de ouvir a vontade de Deus. Quando a gente deixa de obedecer o que Deus tem para nós. Quem está entendendo diz amém. Agora eu quero finalizar mostrando que existe, graças a Deus, um terceiro grupo, que é o que obedece à vontade de Deus. Olha aí o verso 15. E ele orienta a uma direção em incluir a Deus. Em vez disso, em vez de você ficar batendo no peito, dizendo assim: amanhã nós vamos arrebentar, nós vamos lá, vamos vender, vamos negociar, e vamos ter lucro, vamos ficar ricos, vamos investir na bolsa, vamos lá, cadê Deus? É Deus, né? Pois é. Não, ele está mostrando que existe aqueles que vão ser alinhados. Verso 15. Em vez disso, vamos ler, verso 15? Em vez disso, vocês deveriam dizer: ó, Deus apareceu. Olha Deus aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, o plano continua. A meta continua aqui. Só que agora eu estou me submetendo a Deus. Só que agora eu estou buscando me alinhar à vontade de Deus. Se Deus quiser, não só vou estar vivo, mas farei isto ou aquilo. Irmãos, é um bom exercício. E eu sei que a maioria de nós já declaramos isso verbalmente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Se Deus quiser. Mas muitas vezes a gente declara um clichê. Muitas vezes essa palavra virou um jargão vazio e desprovido de verdade, porque a gente diz se Deus quiser, mas a gente não quer fazer o que Deus quer. A verdade, isso daqui não é para ser uma repetição vazia, para a gente tudo dizer se Deus quiser e não está disposto. Tem que ser com verdade, com sinceridade, sabendo que o Senhor quer ser parceiro na nossa história. Deus está aqui, está diante do Senhor. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Pode continuar tendo seus planos, suas metas, mas reconhecendo a soberania de Deus. Reconhecendo que Ele está acima de todos nós. Colocar Deus, irmãos. Tá bom, pastor, vou pegar meu projeto de vida e vou pedir para Deus abençoar. Isso eu estou mostrando que dependo dEle. Sim e não. Pedir para Deus abençoar, irmãos, na hora do aperto, até o ateu pede. Não é só sobre pedir para Deus abençoar o que eu quero que Ele abençoe. O sentido de colocar Deus nos nossos planos é dizer: Deus, está aqui. Se o Senhor quiser alterar, pode alterar. Se o Senhor quiser impedir, pode impedir. Eu queria que a gente lesse Atos 16:7. Coloca para a gente, Sara. Está lá Paulo nas viagens dele, missionária, fazendo a obra. Aí vamos ler. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o diabo não permitiu. É isso? Quando as coisas dão errado, muitas vezes na vida da gente, a gente coloca a culpa no diabo. Gente, para que Paulo estava querendo ir para Bitínia? Ele estava numa viagem missionária. Ele estava querendo passar por lá para pregar o evangelho. Só que quando ele quis ir para Bitínia, o Espírito Santo disse não. Ai Deus, não estou entendendo não.
Eu estou indo pregar, eu estou indo fazer a vontade do Senhor, eu estou numa obra missionária, eu estou para pregar o Evangelho, e o Espírito Santo me proíbe, me impede. Exatamente. A gente vai continuar o resto do capítulo, você vai ver que Deus deu uma outra direção, havia uma outra necessidade. Um homem em sonho aparece para Paulo e diz: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus tinha um outro propósito. Mas a princípio, esse daqui fazia sentido. Para Paulo, teve explicação aqui? Paulo, calma filho, deixa eu te explicar. Não. Nem sempre Jesus vai explicar as coisas para a gente. Nem sempre Ele vai dizer: meu filho, olha, eu vou a mudança de trajeto, porque... Não, Ele não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque quem é o Senhor é Ele. Ele quem dirige, Ele quem governa, Ele quem manda. Ele não precisou de nenhum de nós para fazer céus e terra. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que recebesse em troca? E Paulo diz dele: por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para sempre. Amém. Então, queridos, quando a gente submete nossos planos a Deus, significa dizer que Ele pode mudar, que Ele pode alterar, que Ele pode impedir alguma coisa que a gente estava imaginando fazer. Ele pode, porque Ele é Deus. Mas não é, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não é que Deus gosta de brincar, de ser o estraga-prazeres. Não. A Bíblia fala da necessidade de conhecermos a vontade de Deus. A Bíblia fala da necessidade também de sermos cheios do pleno conhecimento. Mas a Bíblia também fala da necessidade de compreendermos a vontade de Deus. Muitas vezes a gente só conhece, mas não compreende. Às vezes a compreensão é algo que vem depois. Eu não preciso compreender para obedecer. Quando um filho quer enfiar um garfo numa tomada, o pai não vai dar uma aula de física, de choque, que ali vai sair uma descarga, que vai ter um elemento condutor, e que... Não, ele só vai dizer: tira! Tira esse garfo daí. E se o menino não percebeu, o pai voa e toma logo antes que o menino receba uma descarga elétrica. Talvez lá na frente o menino compreenda e venha dizer assim: nossa, aquele dia eu ia ficar com os cabelos arrepiados, eu ia tomar um choque. Mas a princípio não. A princípio a compreensão não é o que Jesus vai querer trazer detalhe por detalhe, mas Ele vai querer ver a obediência. Irmãos, eu imagino que se Ló tivesse buscado a vontade de Deus, ele não teria ido para Sodoma. Eu imagino que se Jonas tivesse de fato desejado obedecer à vontade de Deus, ele não teria ido parar no ventre do peixe. Quantas coisas a gente poderia viver e evitar, situações muito mais difíceis, se a gente simplesmente tivesse realmente o desejo sincero de conhecer e viver a vontade de Deus. Agora, queridos, Tiago termina mostrando que ninguém tem mais desculpa. Metas e a vontade de Deus. Primeiro, não desconheça aquilo que Deus tem para você. Segundo, conhecendo, não desobedeça. Porque o que Deus quer para cada um de nós é que obedeçamos, é que vivamos, peguemos as nossas metas, nossos sonhos, não apenas apresentar para Deus e abençoa Deus. Não, Deus está aqui. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, porque quem manda, quem governa, quem dirige a minha vida é o Senhor. Então, se o Senhor quiser, eu não só viverei, mas eu farei isto ou aquilo. Mas se também o Senhor não quiser,
Eu estou disposto a que o Senhor altere. Eu estou disposto a que o Senhor me impeça. Não deixe. Mas que a sua vontade se cumpra na minha vida, em especial nesse ano de 2024, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Eu queria te perguntar algumas coisas. A primeira, você confia plenamente na vontade de Deus? Você confia em Deus, na vontade dEle, ou você desconfia? Como assim, pastor? Você entende que Deus tem coisas importantes a realizar em você? E que por ter coisas importantes a realizar em você, Ele pode alterar algumas coisas que você e eu colocamos como metas, mas que não serão boas, mas que não serão parte do propósito maior de Deus para nós. Não é que elas sejam pecado, irmão, porque a gente não vai, um crente não vai fazer uma coisa dessa. Vou projetar pecar o ano que vem. Ano que vem eu quero desviar no mês de agosto e voltar para Jesus no mês de setembro. Ninguém pensa um trem desse. Tudo que a gente planeja, a gente quer fazer o certo, mas não quer dizer que isso seja vontade de Deus. Então você confia? Quando as coisas não saem como você planejou, você se desespera? Você questiona, fica colocando Deus contra a parede, dizendo: Deus, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor deixou meu sorvete cair no chão, o Senhor estragou minha alegria. Deus não estraga a sua alegria. Ou será que hoje a gente vai dizer: Deus, eu vou me apegar ao Senhor, eu vou me apegar à sua vontade, eu vou apresentar sim, vou pedir a sua bênção, porque sem o Senhor eu nada posso fazer, mas eu te dou, Senhor, a liberdade, porque o Senhor é Deus. Se o Senhor quiser alterar, mudar, desfazer, acrescentar, impedir que eu faça algo, Deus, me ajuda, eu estou aqui para viver a sua vontade. Estou aqui para viver a sua vontade. Metas e vontade de Deus. Escreva a lápis. Deixe Deus colocar de fato o que Ele deseja fazer. Deixe Jesus te orientar nisso. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Você consegue dar a mão a quem está perto de você? Você pode orar junto com o seu irmão aí, fazendo uma entrega dos seus planos para viver os planos de Deus. É como se fosse mais ou menos uma troca. De Deus, eu apresento meus planos, mas apresenta os teus para mim. Se algo estiver batendo, tá legal demais, obrigado Jesus, mas se não, eu tiro o meu e coloco do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a maior dificuldade do ser humano é negar-se a si mesmo, é negar a sua vontade para fazer a tua. Porque quantas vezes estamos assim, meu Pai, como esses irmãos aqui a quem Tiago escreve, estabelecemos a nossa vida e sequer inserimos o Senhor, sequer colocamos o Senhor para fazer parte, traçamos os nossos planos e deixamos o Senhor de fora.
E quando a coisa aperta, a gente vai ao Senhor e questiona. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, nos perdoe. Nessa noite nós oramos. O ano vindouro está se aproximando. Daqui a alguns dias nós estaremos no novo ano. E é normal, Senhor, estabelecermos algumas mudanças, algumas metas, mas nós queremos nessa noite submetê-las ao Senhor, entregá-las ao Senhor. Não pedindo para que o Senhor simplesmente abençoe e faça com que elas deem certo. Não, estamos submetendo nossa vida ao Senhor, porque se o Senhor quiser fazer tudo diferente, ó Deus, nós somos teus. Que é a nossa vida, Senhor. Se a nossa vida não viver em função do que é eterno, tudo aqui, Senhor, é inútil, é vão. E eu quero orar, Deus, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, a descobrir a Tua vontade, a compreender a Tua vontade também. Deus, em nome de Jesus, pedimos graça. Aquilo, Senhor, que o Senhor está norteando a nossa vida, ajuda-nos, Senhor. Aquilo que o Senhor está nos direcionando, dê-nos a paz, a provisão, a estratégia. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus, queremos viver para a Tua glória. Tenha misericórdia de nós. Sem Ti nada podemos, Senhor. Sem Ti nada podemos. Sem Ti nada podemos. Sem Ti nada podemos. Sem Ti nada somos. Aleluia, Jesus. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Oh. Bendito é o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos cantar essa música, Bruno? Sim, não irei. Vamos cantar o Senhor, Jesus? Vamos louvar o Senhor com uma canção? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o Teu nome. Aleluia, Jesus. A geração que busca a Sua glória mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca Sua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Sua presença. Nos deixe ser
a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Ah, Deus, essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, Senhor. Viver, Senhor, cada dia da nossa vida para agradar e para glorificar o Senhor. Tenha misericórdia de nós, do nosso coração que muitas vezes se orgulha de suas próprias pretensões, por muitas vezes imaginarmos que podemos viver sem o Senhor. Não, Deus, queremos viver cada dia da nossa vida para a tua glória, e declaramos exatamente o que cantamos. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, não queremos dar um passo sequer, não queremos sair do lugar que estamos, queremos fazer a sua vontade, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Diga para quem está do seu lado: sem Ele, não vá, não vá. Ô pastor Gil, vem cá fazer uma oração por nós, agradecendo a Deus por essa noite. Pastor Gil foi adentrando, eu digo: conheço o vaso. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, amados, amém. É sempre uma alegria para mim, quando volto aqui à Contagem, poder estar aqui junto com os irmãos que foram assim importantes na minha vida, numa fase da minha vida. Agora eu estou morando lá no Mato Grosso do Sul, já está caminhando para 9 anos. E o que o pastor João falou aqui é algo muito sério, é algo que nós temos que tomar mesmo como um princípio para a nossa vida. E o que Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2, para mim é sempre uma verdade que eu trago para o meu coração, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós sabermos dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz de Deus e à direção de Deus, e não tomarmos decisões e fazermos planos que não estão dentro dos planos dele. O ano passado eu perdi o melhor. O Senhor levou a Ariadna, né, depois de 37 anos de união, e naturalmente, o que veio na minha mente? O ano que vem vou atrás da minha aposentadoria, faço as minhas malinhas e volto para Contagem, volto para a Igreja Batista Hebron, fico perto dos meus filhos. É Minas Gerais, é o meu estado, tem queijo. Mas Deus falou: não, Gilmar, não é essa vontade, fica aqui. E nessa vontade, né, Deus me apresentou a Marta, e nós nos casamos, e estamos aí nessa caminhada juntos, né, para novos planos, novos propósitos. Deus realmente não é um estraga-prazer, mas Ele tem o melhor para a sua vontade, Ele tem o melhor para a sua vida, e essa é a vontade de Deus, para que você experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ouvidos atentos à voz de Deus, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor
nos ama, ó Deus, a ponto de entregar o seu próprio Filho, Pai querido. E o Senhor nos ama, ó Deus, para não nos perder também, ó Deus, em coisas que nós às vezes vamos fazer que não estão no centro da Tua vontade. E nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja sempre nos dando ouvidos atentos, ó Deus, para ouvirmos a Tua direção, para ouvirmos a Tua vontade, Pai querido. Assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Tiago, estavam ali fazendo a vontade do Senhor, mas buscavam sempre estar com os ouvidos atentos à vontade do Senhor e não colocar as suas vontades próprias acima da vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos exorta, nos direciona e nos traz, ó Deus, luz para caminharmos debaixo da Tua vontade. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e peço, Deus, nos dê discernimento e nos dê ouvido espiritual, ó Deus, para percebermos, Senhor, a Tua direção e a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Levante as suas mãos ao alto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. O Senhor te guarde e te leve em paz até o seu lar e te dê um restante de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e dê a ele uma noite abençoada.